Vamos clarear a mente. Agora, estou aqui, inclusive, meditando na palavra, pedindo a Deus revelação. Antes de ler a palavra, orar, pedir a revelação. Cada um de nós vai ter uma revelação de um versículo, de um capítulo, enfim. E Deus, Ele vai nos revelando tantas coisas. E quando a gente pede ao Senhor para nos revelar coisas, Ele revela. Não adianta você achar, pedir a Deus para revelar que Ele não vai revelar, que Ele revela. E revela, é só revelação, né? Para lá, para cá. Olha o tanto de revela que eu falei aqui. E principalmente quando a gente pede a Deus em oração para começar a nos revelar as pessoas. Você apronta aí, que Ele vai te revelar quem são as pessoas. E é isso que eu quero te falar aqui também. Escuta só. E é aí que está o segredo. Se você aí não estiver pronta, emocionalmente, nem espiritualmente, para receber algumas revelações, nem peça a Deus, tá? Se você não tiver com o coraçãozinho preparado aí, cuidado. Porque às vezes vai vir chumbo na asa. Você vai começar a descobrir tanta coisa sobre você. E eu acho que uma das maiores revelações, acho não, certeza, que a gente tem que pedir a Deus, primeiro, revelar Ele para nós, sobre Ele, a natureza dEle, o amor dEle, a graça dEle, revelar quem Ele é. Eu peço muito isso ao Senhor para colocar na minha mente a mente dEle, a mente de Cristo, sabe? E revelar para mim quem Ele é, a natureza dEle. Ele vai revelando isso devagar. E depois para Ele revelar para mim quem eu sou. Senhor, o que eu preciso mudar? Me revela o que eu não estou vendo. Você faz isso? Me conta aí se você faz isso. Porque quando eu conheço a natureza de Deus, a identidade dele, eu conheço a minha, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus, do Espírito Santo e de Jesus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nossa é quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E conhecer ele é conhecer mais de nós mesmos. E é um autoconhecimento, a revelação de Deus é autoconhecimento. E conhecimento dele, entende? E eu vou me conhecendo. Eu vou sabendo quem sou eu, o que eu preciso mudar em mim, transformar em mim. Mas tem gente que não está pronto para isso. Tem gente que não quer ver neles mesmos o que tem de sombra. Sombra que a gente fala é pecado neles ainda. O que tem de ruim neles, em nós. Às vezes nós temos dificuldade disso. Mas tem um outro lado dessa história também. Veja bem, tem esse perfil que tem uma total dificuldade de se enxergar, muita dificuldade de se enxergar, para se consertar, né, para se iluminar. Agora tem um outro perfil que ele quer tanto se enxergar, quer tanto se transformar, e que muitas vezes é levado para autopunição, para culpa, porque ele tende a achar que o problema sempre está nele, que a culpa sempre é dele, que é ele que é o problemático, que ele é culpado por tudo dos relacionamentos, que ele é culpado por tudo de mal que acontece. E muitas vezes as pessoas se aproveitam para jogar isso nele, que o problema está em você. E os lobos, eles conhecem o perfil dessas pessoas. E essas pessoas no autoconhecimento, elas se punem demais. Quem é você desse perfil? Que tem dificuldade ou que se pune? Por isso que o equilíbrio, a moderação, ela agrada tanto o coração de Deus, e nós precisamos a todo tempo nos vigiar, nos policiar, com muita empatia, claro, né? Mas veja bem, esses dois perfis são alguns extremos, né? E aí que tá, o primeiro perfil é aquele que foge para não ser transformado. Essa pessoa é um peso na vida dos outros, sabia disso? Muitas vezes ela quer ganhar em cima dos outros, ela quer prosperar em cima dos outros. Ela é sempre um peso, ela é para tirar das pessoas e não percebe isso. E o outro perfil que fica procurando, futricando coisa em si mesmo e se culpando e se autopunindo, acaba o quê? Não prosperando, sabe por quê? Porque carrega os pesos do primeiro que eu citei aqui. Você está entendendo? Fica carregando toda a culpa de todos os problemas para si. Então isso é um caminho de maturidade, que é pedir a Deus a moderação, né, o equilíbrio em tudo que a gente faz, a revelação para enxergarmos a Ele, a nós mesmos. E aí sabe o que acontece nesse processo? É automático. Por isso que muita gente tem dificuldade
E às vezes eu vejo isso em alguns dos meus pacientes e tá tudo bem, pelo menos é na terapia, né? E aqui vai ter suporte espiritual, emocional e a gente trabalha também junto na área física, porque tem que olhar os três, é a tríade que caminha junto, né? Algumas pessoas têm dificuldade para se posicionar quando começam a enxergar as coisas, mas tá tudo bem, é um processo. O importante é estar andando, que seja um passinho de formiga cada dia. Sabe por quê? Quando a gente passa a conhecer Jesus, a nos conhecer, a gente passa a conhecer melhor as pessoas, a enxergar melhor as pessoas. E aí que nesse processo tem uma parte linda, maravilhosa, gratificante, poderosa, onde seremos conectados com pessoas que, assim como nós, está se limpando, porque a terapia, o autoconhecimento, o conhecer a Deus é um processo de purificação. E lá no livro de Apocalipse fala que neste tempo, quem está sujo vai se sujar mais e quem está limpo vai se limpar mais, sabe? E aí a gente começa a se conectar com pessoas que estão nesse processo de purificação, de iluminação, de evolução, de transformação, de prosperidade, porque prosperar é crescer nas 12 áreas da vida, é amadurecer, é iluminar aí essas 12 áreas da vida, mas é devagar, é sempre um processo, né? Então a gente vai se conectar com pessoas que estão nessa mesma frequência, mas aí tem um outro lado da moeda. E sabe qual é a parte... Eu não vou te falar que é negativa, não. Ela é positiva também, mas que as pessoas têm dificuldade, que é de largar o osso, sabe? É de começar a ser revelado para nós quem são as pessoas que a gente conhece, que a gente conheceu no passado, que às vezes estudou conosco, trabalhou conosco, é da parentela, é da família, às vezes do núcleo familiar. Pessoas diversas da nossa convivência, pessoas que a gente tem um apreço imenso. E aí, essas pessoas começam a se revelar para nós. A gente começa a ver que a alma delas não é tão bonita como a gente achava que era. E muitas delas vão te ver crescer e vão se incomodar com isso, vão ter inveja disso, vão tentar te atrapalhar nisso. Vão querer te copiar, competir com você. E nesse processo de nos limpar, de nos purificar, a gente descobre também como nós fomos, em alguns momentos, injustos com algumas pessoas e outras coisas mais, né? Por isso o auto-perdão é tão importante, para tudo ter um propósito, mas o importante agora é quem eu sou e olhar para frente, fazer diferente. Mas também a gente descobre o quantas pessoas a gente considera, ama e que elas não têm o mesmo por nós, que é só um interesse, que é só que elas nos veem como oportunidades, que elas nos enxergam como objetos para que elas subam de alguma forma em seus degraus e nos seus processos da vida, né? E é aí que muita gente, se ainda estiver bem fragilizada e se não continuar no processo psicoterápico e buscando ao Senhor, não vai ter força para se posicionar com essas pessoas. E às vezes é necessário se afastar também. E claro que também faz parte do processo de começar a estipular, colocar limite nessas pessoas, de ajudá-las a enxergar o que elas estão fazendo, se for o caso. Se não, é só afastar mesmo. A gente não deve satisfação para ninguém, né? Não estou falando que é para ser ruim, nada disso, desejar mal para o outro, até porque quem está se limpando não deseja mal para ninguém. Quem está se limpando, quem está conectado com Jesus, não tem desejo de vingança, tem facilidade para perdoar, não é mesmo? Se você é esse estilo de pessoa, deixa uma reação nesse vídeo aqui. Eu quero saber se você está na minha mesma frequência, de não sermos perfeitos, mas de termos certeza de quem nós somos em Cristo, de estarmos nos purificando, para sermos pessoas melhores e de termos certeza que, independente do que façam conosco, de que a gente tem melhores desejos para essas pessoas e de jamais vingar contra a vida delas. É claro que eu não posso falar por todos os profissionais, mas eu conheço muitos que trabalham como eu trabalho, porque a psicoterapia não é simplesmente chegar, conversar, falar o que está acontecendo. Não é sobre isso, não é só isso, não. A psicoterapia é transformar a mente, como está lá em Romanos 12:2, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Psicoterapia é nós nos limparmos, iluminar a nossa sombra, olhar para a nossa sombra e ressignificar o que tem de pecado em nós, o que tem de mal em nós, a nossa essência. E qual que é a base? Vaidade, orgulho e egoísmo.
A palavra fala muito sobre isso. O quanto que vaidade, orgulho e egoísmo nos leva à ruína. E são muitos, inclusive muitas pessoas que se dizem cristãs e que são o cúmulo da vaidade, do orgulho e do egoísmo. De uma forma bem resumida, a psicoterapia é uma limpeza da alma, é uma purificação da alma. A psicoterapia é um processo que agrada o coração de Deus, claro. Vai depender aí qual é a linhagem do profissional, né? Mas o transformar a mente, que é olhar para nós, né? Por que eu estou sofrendo? Ou por que eu tenho que liberar o perdão? O que eu estou fazendo de errado na minha vida, que eu não estou querendo enxergar? Quais são os meus bloqueios? Do que eu preciso me livrar? De quais amarguras? Se é inveja, se é medo, nada disso agrada a Deus. A tristeza não agrada a Deus, inveja não agrada a Deus, o medo não agrada. E não é só sobre agradar a Deus, entende isso. Só que essa frequência aí atrai inclusive espíritos malignos para a vida da pessoa. Orgulho, vaidade, egoísmo atrai espíritos malignos. Claro que nós, transformados no espírito, nós não vamos incorporar espíritos malignos, não. Isso não. Mas eles vão ter abertura para ficar ao nosso derredor, para que as pessoas usem eles e vão afetar a nossa vida, sabe? Para que tenha interferências no nosso pensamento, como setas malignas. E qual é a frequência que faz esses espíritos terem legalidade para operar, não dentro de nós, mas ao derredor? Trazendo transtornos para casa e tantas coisas mais. Para onde você for, perturbações e tantas coisas mais. É a inveja, é o medo, é a tristeza, é a raiva, é o ódio. Entende? E o que mais? A falta do perdão, que está muito relacionada a ódio, a inveja também. Né? Então, a psicoterapia nos tira disso, dessa frequência. E eu vou falar para você, tá? A tal da inveja, quem a sente, por exemplo, é uma pessoa que não contenta com a própria vida, que se compara o tempo todo, que quer ficar copiando os outros, não sabe modelar, não é sobre modelar, não é sobre se inspirar e admirar. Elas não admiram as pessoas, não sabe ter respeito e honra pelas pessoas, gratidão pelas pessoas, não. Ela quer copiar, ela quer ser igual, ou às vezes ela deseja que o outro não tenha o que o outro tem. Isso é inveja, a palavra fala que a inveja corrói os ossos. A inveja traz várias outras doenças para a pessoa. A pessoa que sente inveja, ela sofre. E é uma pessoa necessitada de psicoterapia. Necessitada. De Deus, claro, em primeiro lugar. Mas você entendeu o que eu estou falando aqui? A psicoterapia nos purifica e nos aproxima de Deus. Porque tira o que é ruim de nós. Sabe quando eu falo assim? Olá, pessoa única! O invejoso não tomou consciência disso ainda. Eu vou ter que socar dentro da cabeça dele. Você é único nessa terra. Nunca se repetiu na humanidade alguém igual a você, um propósito igual ao seu. Perde muito tempo tentando copiar as outras pessoas. Não entendeu a grandeza de Deus. É uma pessoa ingrata. Ingrata com tudo que já conseguiu, com tudo que já superou, mas não enxerga isso. O problema todo, sabe qual é? Ele não se enxerga. E tá aí o motivo de tanta ingratidão, de tanto sentimento ruim no coração, na alma. Por isso tanta perturbação na alma do invejoso. Por isso uma vida toda bagunçada, querendo pegar um pouquinho de um pouquinho de outro, tiquinho de um, tiquinho de outro, para ver se ele forma a identidade dele. É triste, não é? A vida do invejoso é triste demais.